Pra começar do começo, claro, não tem como começar pelo meio, né, mané? Tem que ser pelo começo. Levando-se em consideração que nós também sempre fazemos uma análise jurídica, nada melhor do que nesse tema que tem uma prevalência de uma ótica jurídica, começar recapitulando algumas coisas que nós já falamos nas outras aulas. Perceba que, quando você assiste às outras aulas, você veio falando da época das cavernas, você veio falando do início das sociedades. Quando eu falo que a primeira casa do homem, Homo sapiens, homem e mulher, Homo sapiens, foi uma caverna, eu faço uma referência, assim, clara, precisa, de como isso veio evoluir para as nossas habitações modernas, perfeito? E a gente traz para esse cenário a importância do engenheiro, do arquiteto, na hora de desenvolver as nossas maravilhosas habitações modernas, mas eu também faço uma certa análise do desenvolvimento da sociedade humana. Nos bancos acadêmicos da Faculdade de Direito, nós aprendemos a teoria do contrato social. Nós aprendemos que inicialmente existia aquilo que se chamava de estado de natureza, que seria um estado caótico, de todos contra todos, onde imperava a força, a vontade do mais forte, o desejo daquele que destruísse o seu semelhante. Ora, para evitar esse tipo de caos, que certamente levaria todos e toda a sociedade à destruição mútua, o homem teria então feito uma espécie de pacto social, de boa convivência com seus semelhantes, onde existiria um ente, o ente estatal, forte, dominante, que ia regularizar, fiscalizar toda a bagaça e colocar ordem naquela bagunça. Isso é uma explicação filosófica e teórica. Nós sabemos que nós aprendemos, na verdade, aí já vem uma visão mais científica da situação, nós aprendemos a conviver em paz com o nosso semelhante por intermédio do desenvolvimento primário dos nossos instintos, instinto de sobrevivência e reprodução, e em seguida, no decurso dos milhões, milhares de anos, por intermédio do desenvolvimento da razão e da racionalidade. Isso fica bem claro. Mas dentro dessa concepção de uma sociedade, de um Estado bem organizado, para que ele realmente pudesse ter forças para regularizar, para manter a paz, para manter a ordem, ele precisaria estar munido de mecanismos, de ferramentas. Para quê? Para punir, ou até mesmo destruir, vide pena de morte, aquele indivíduo que não está em sintonia com a ordem societária. Aquele indivíduo que está matando, que está roubando, ele está produzindo um caos em sociedade. Alguns estados adotam a pena de morte e o indivíduo é completamente eliminado do âmbito social. Ô, meu querido, já que você não serve para viver em paz, você não serve nem para viver. Essa seria a visão simplista de uma determinada organização estatal. Em países como o Brasil, que a pena de morte não está prevista, nós temos a pena privativa de liberdade. Seguindo essa linha de raciocínio, nós percebemos então que para o Estado ser efetivo, ele precisa ter essa força, ele precisa ser forte, ele precisa impor a sua vontade diante de todas as demais vontades individuais. O direito penal é considerado a última ratio, ou seja, a última razão. Deve ser utilizada a força do Estado em último caso. Mas na aula de hoje, podemos até pincelar sobre algumas pequenas questões criminais, mas o nosso foco é o âmbito do direito civil e do direito consumerista. Ora, se no direito penal, para punir o criminoso, o Estado tem a pena privativa de liberdade e tem até a pena de morte, como ele há de proceder dentro do âmbito civil? No âmbito civil, nós temos a figura da sanção. O que seria isso? Sanção? Cadê a Dalila? Não, calma, não é esse sanção. A sanção seria a possibilidade do Estado intervir em certos aspectos da sua liberdade, impondo a você algum tipo de punição, seja ela patrimonial, seja ela restritiva até mesmo de direitos. No âmbito do direito civil, nasce então o conceito da responsabilidade civil,
como um desses mecanismos para o quê? Para identificar até onde vai a extensão das suas ações, quais serão as consequências dessas ações e o que é que isso pode causar no próximo, e se isso for, de certa forma, lesivo ao próximo, que nesse caso, quando eu falo próximo, entenda cliente ou terceiro, se por atos, ações, omissões, você causar um dano ao seu cliente. E aí, o que é que acontece? É basicamente esse o cerne da nossa conversa na aula de hoje.